Olá a todos que estão acompanhando a Lagoa TV e nós seguimos atualizando as informações, colhendo informações sobre o Covid-19. Muitas pessoas não estão respeitando as medidas restritivas relativas ao Covid-19. São aquelas que andam pelas ruas sem necessidade, as que ficam sentadas em bancos de praça, mães passeando com seus filhos em carrinhos, crianças nos parquinhos, grupos de bate-papo no centro da cidade e etc. Com isso, o prefeito Gustavo Bonotto admite ação mais rigorosa aos que não respeitarem as medidas restritivas. Vamos conferir um trecho. Aqui estaríamos imunes a isso, eu refuto os dois. Acredito que tudo depende do nosso comportamento até o momento e daqui para frente. E aí, de novo, Ademar, eu preciso ressaltar dessa necessidade do redobrar os cuidados, que é justamente... E aí o senhor entra numa questão... De certa forma, parte da nossa população não está levando a sério. Até foi o termo usado pelo secretário municipal da Saúde, Eloir Morona. Ele participou do nosso programa e salientou que muita gente não está levando a sério esse problema do coronavírus. Ele informou, comentou aqui no programa que sábado, domingo passados, percebeu pessoas passeando, pessoas sentadas nos bancos da praça, mães passeando com carrinhos, com os filhos, pessoas jogando bola nas quadras que temos aqui em Lagoa Vermelha, crianças nos parquinhos. É algo perigoso. Isso é uma exposição ao risco. Vamos lá, Ademar. Nosso objetivo, ele já foi o objetivo de reduzir a circulação, ele está sendo atendido. Nós reduzimos bastante a circulação e a exposição de pessoas. Então, por exemplo, você não ter mais aquelas festas de 800 pessoas no mesmo local, ou de você ter uma festa com 300 pessoas no mesmo local. Isso já, de certa forma, auxilia bastante, porque da onde que vem essa necessidade de redução de aglomeração, Ademar? Vamos imaginar que cada pessoa tem um contato com um determinado número de pessoas. Algumas se expõem mais, algumas se expõem menos. No geral, o objetivo é reduzir o número de exposição de todos os cidadãos. Que vamos imaginar que, por exemplo, na iminência de você estar contaminado e você ir a um determinado local, você vai ter um contato com uma dezena de pessoas. Agora, se você for a uma festa com 300 pessoas, todas as pessoas estarão expostas. Então, nesse sentido, quando a gente fala em quarentena, é importante mencionar que não é somente a medida mais restritiva que é quarentena. E deve-se reforçar que isso não é uma opção, digamos, que é em detrimento de uma das vertentes de pensamento ou a favor de outra. Pelo contrário, é uma busca para que nós possamos sair. As pessoas que normalmente não acreditam, não levam a sério, elas se baseiam, por exemplo, numa imaginação hipotética de que nós estamos imunes e blindados, e aí eu lembro que Lagoa Vermelha é uma cidade polo. Então, por exemplo, a nossa postura, se você reparar, Ademar, em relação às restrições, em relação às medidas adotadas, ela é muito semelhante a Passo Fundo. Porque no quesito movimentação de pessoas, é algo que é mais semelhante ao nosso cotidiano do que de um pequeno município que está perto de nós. Então, Lagoa Vermelha está, sim, digamos assim, exposta a uma possibilidade de contaminação, até mesmo em maior severidade do que alguns outros municípios. Uma curiosidade, prefeito, a Brigada Militar pode agir com relação às pessoas circulando pelas ruas? Claro, tem aquelas que precisam, farmácia, mercado, alguma outra necessidade. Mas aquilo que eu salientei ali, o quadro que foi descrito aí pelo secretário municipal de saúde, aliás, eu acrescentaria mais, me foram exibidas fotos de grupos bebendo na praça. Teve um grupo de motoqueiros, etc. A Brigada pode agir nesse sentido ou somente com relação aos estabelecimentos? Até eu acredito que a partir de hoje a gente Porque a Brigada impõe uma das grandes valias de ter um decreto estadual, Ademar, é justamente a atuação desses outros órgãos com uma maior ênfase. Então, por exemplo, quando nós tínhamos medidas municipais, lógico que a gente sempre pôde contar com o apoio da Brigada, mas eles têm uma preocupação e têm uma
determinação em si focada naquilo que determina principalmente o decreto do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o nosso grande desafio a partir de hoje é focar a fiscalização não só no estabelecimento, mas nas pessoas, que é justamente, por exemplo, quando a gente vê a formação de filas, Ademar, ela vai ocorrer. Ela vai acontecer, mas é preciso que o cidadão em si tenha um bom senso de que, se enxergar um local que esteja com um número de pessoas a mais do que eles podem, que não entre, que aguarde a uma distância de 2 metros. A gente tem recebido questionamentos, por exemplo, de alguns, por que os bancos não colocam alguém dentro das salas de autoatendimento para poder auxiliar. Eu vou te externar, e nós fizemos esse pedido, vou te externar uma resposta de uma das agências que a gente recebeu. Mas olha, prefeito, eu tenho de 14 pessoas que trabalham na agência comigo, estamos em 4 contando comigo. Então também é um número reduzido pelo afastamento dos servidores do grupo de risco e pelas mais diferentes características. Então eu acho que é o momento de cada vez menos nós delegarmos responsabilidades e acreditar que é o estabelecimento, que é a agência que tem que tomar as medidas e que tem que fazer, e que nós possamos fazer. E uma forma de fazer isso é educar pelo exemplo. Então, se eu estou na fila de um mercado, que eu preciso fazer as minhas compras, que eu mantenha um afastamento de 2 metros e peça para que os demais, olhe, por gentileza, em vista do momento, o senhor tome alguns passos de distância para a nossa segurança. Não sei se eu estou sendo portador ou se você pode ser portador. Na dúvida, todos temos que adotar essa postura mais cautelosa neste momento. Os casos no Rio Grande do Sul já passam de 300 e no Brasil mais de 7.000. Todos devemos manter os pequenos cuidados com a higiene, manter distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, tudo isso para conseguirmos vencer o vírus.